Olá, hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes para a humanidade, a agricultura. Atividade fundamental para a existência humana, né? A primeira atividade econômica que fixa o homem à terra. A agricultura é uma atividade econômica responsável pelo cultivo de vegetais. O objetivo da agricultura, no primeiro momento, era alimentar a humanidade, alimentar animais e agora serve muito para alimentar as indústrias. Então, esses são os três objetivos fundamentais da agricultura. Esses objetivos têm se invertido com o passar do tempo, com o desenvolvimento das atividades econômicas, com o próprio sistema capitalista. E hoje, o objetivo principal, que dá mais dinheiro, digamos assim, é produzir para indústrias. E por isso, nós temos hoje alguns problemas relacionados à agricultura. O primeiro problema é a fome. A fome é um problema cruel, é um problema horrível que afeta uma parte significativa da humanidade, dramático, afeta também o nosso povo brasileiro, graças a Deus em escala menor, bem menor que o da África, por exemplo, que vive situações por guerras étnicas, por falta de produção, organização de produção e também catástrofes muitas vezes climáticas e epidemias. E esses quatro fatores têm dizimado boa parte do povo africano e a fome tem sido, em parte da África, um dos aspectos mais gritantes e mais cruéis. Há vários filmes falando sobre isso, há vários temas, vários livros, mas é necessário que a gente fique atento e perceba que há dois tipos de fome bastante claras, duas divisões que a gente não pode perder e cair muito em provas, enfim, a gente precisa dominar esse assunto. A fome vinculada à desnutrição, que é a fome crônica, quando o sujeito não tem o que comer. Isso é a fome grave, afeta 800 milhões de pessoas, principalmente os povos africanos. E a fome vinculada à subnutrição, quando o sujeito não adquire as calorias necessárias dia. Essa fome é encontrada de maneira mais espalhada no mundo todo, 1,5 bilhão da humanidade passa essa subnutrição, o que gera, obviamente, aos poucos, a morte desses indivíduos, a diminuição da expectativa de vida dessas pessoas. E por que existe fome? Se a humanidade é capaz de produzir o dobro do que as pessoas precisam, é porque a produção é mal distribuída. O problema da fome não está na produção de alimentos, porque há um excesso. Está na distribuição desses alimentos, nos objetivos, e por isso nós falamos anteriormente disso. A crise de alimentos que nós estamos vivendo hoje é muito fruto do aumento do consumo de algumas nações subdesenvolvidas que vêm emergindo, como China, Índia, Brasil. A procura por alimento tem aumentado, mas a oferta desse alimento não tem acompanhado. Isso gera um aumento dos preços, uma vez que a produção agrícola está muito vinculada a produtos industrializados e não vinculados à alimentação do homem. Outro detalhe que a gente tem que lembrar, outro fenômeno que a gente tem que conhecer bastante sobre a agricultura é a nossa história, é a agricultura brasileira. A agricultura brasileira que iniciou desde os primórdios da ocupação de Portugal aqui no Brasil e que vai ser melhor explicada as leis que regem a terra no Brasil, como esse processo histórico ele aconteceu até os dias de hoje, pelo professor Ricardo Carvalho, que vai nos ajudar a dar essa luz para a gente compreender esse processo histórico. Pois é, professor Iomar. A história fundiária brasileira é sempre marcada pela concentração da posse da terra. Muitas terras na mão de poucos, poucas terras na mão de muitos. Repare que desde o início do período colonial já era assim. Se vocês olharem bem, repararem bem, lá desde as capitanias hereditárias eram pedaços imensos do território nacional na posse de um único homem. As sesmarias aceleraram esse processo de distribuição, mas ao mesmo tempo concentrando a posse da terra na mão de alguns. Ao longo da história do Brasil foi sempre assim. O princípio do uti possedetis, ou do uso capião, permitia a incorporação de imensas áreas territoriais por alguns poucos proprietários. O século XIX foi primoroso nisso. Se vocês lembrarem bem, a lei de terras, estabelecida em pleno período do Segundo Reinado, dizia que a posse da terra só poderia ser adquirida por compra e venda, evitando assim os minifúndios, impedindo assim a concorrência dos pequenos proprietários em relação à posse da terra. A República Velha foi também primorosa na concentração de terras e chegamos até hoje, infelizmente, até hoje, com a terra concentrada na mão de alguns e pequenos proprietários sem terem acesso à distribuição de terra. A reforma agrária é um caminho para isso. A luta do movimento sem terra busca, de alguma forma, tentar garantir justiça para a questão fundiária brasileira. Nós esperamos que, quem sabe, no futuro, essa distribuição possa melhorar. É com você. Obrigado, Ricardo. Como vimos, o Brasil nunca criou leis que, de fato,
distribuíssem a terra melhor nesse país. Isso gerou um processo histórico extremamente excludente. O Brasil é um dos países que tem uma das piores distribuições de terra do mundo. Por isso se fala tanto de reforma agrária, por isso que tem tantos movimentos sociais no Brasil, no campo. Vale ressaltar que reformar o campo não significa doar terras. É muito além disso. Muitos erram em pensar que apenas a doação de terra resolve os problemas. Reformar o campo significa organizá-lo, dar a estrutura necessária para que o sujeito possa progredir nesse campo. Dar a tecnologia a ele. Não doar a terra apenas vai fazer com que ele continue praticando de maneira inadequada práticas agrícolas, queimando o solo, prejudicando isso e abandonando depois essa terra ou vendendo-a. Então, o ideal é criar uma infraestrutura capaz de mantê-lo nessa terra, que ele consiga viver sozinho. Então, a reforma agrária é dar as condições de produção no campo, não se pode esquecer isso. E como o Brasil é um país que, digamos assim, teve esse processo histórico conturbado de apoio aos pobres, nós temos alguns problemas vinculados à concentração de terra que acabam, digamos assim, criando conflitos extremamente evidentes na televisão, nos veículos todos de comunicação e, obviamente, surgindo movimentos que vão responder a esse tipo de processo histórico. Um deles é o MST. O aparecimento de movimentos sociais que lutam pela posse da terra são movimentos, de certa forma, legítimos diante do quadro de exclusão, do quadro de má distribuição de terras, como você nota aqui. O Brasil tem 5 características principais no campo. Primeiro, a má distribuição de terras, que é notória. Segundo, o subaproveitamento do espaço agrário. A maior parte das áreas das propriedades no campo são ocupadas por pasto, por gado. 50% praticamente dessas áreas. Isso faz com que a gente entenda que há um mau aproveitamento desse espaço agrário. A terceira característica é a produção é voltada para a exportação e, às vezes, sem nutrir as necessidades internas. Isso fazendo com que alguns produtos subam de valor dentro do país por falta de produção e apoio, como feijão, arroz, como vimos há pouco tempo no país. Há também as relações que prevalecem no campo não são as assalariadas, infelizmente. As relações que prevalecem no campo são pré-capitalistas. Existe trabalho escravizado no Brasil. E, por incrível que pareça, o Brasil libertou nos últimos 10 anos 20 mil escravos no campo, presos em grandes propriedades, sob condições de vida precárias, condições de trabalho precárias. E isso é lamentável. Um país do século XXI como o Brasil, extremamente importante, tem as situações encontradas na mídia, trabalhos dos escravos, trabalhos forçados de crianças, participação de crianças no trabalho duro do campo. Isso é outro fator também que, enfim, faz com que o Brasil seja, de fato, um país com grandes problemas nessa área. É preciso lembrar também que há grandes conflitos pela posse da terra, principalmente entre poceiros, que são pobres, que invadem a terra sem o registro, e grileiros, que invadem a terra, que são grandes fazendeiros, que invadem e ocupam terras também sem registro. Eles brigam por espaços, principalmente na Amazônia, e essa briga promove conflitos extremamente sérios e assassinatos extremamente violentos, como foi o caso do assassinato recente da irmã Dorothy na Amazônia. Então, leia mais sobre isso, digamos assim, aperfeiçoe os conhecimentos que você tem sobre essa área, principalmente sobre os conflitos da posse da terra na Amazônia, para que você possa dominar esse assunto com maior perfeição. Um abraço.